Olá, seja bem-vindo ao canal Deus e Eu. Você já parou para pensar na força que um coração pode ter mesmo diante da maior das tempestades? A história de Jó é uma das mais inspiradoras de todos os tempos. Um homem que enfrentou perdas inimagináveis, dores profundas e questionamentos intensos. E mesmo assim, ele encontrou, no amor e na fé, a força para se reerguer. Hoje, vamos contar essa história emocionante e transformadora de uma forma única, que vai mexer com o seu coração. Então, prepare-se para uma jornada de superação e aprendizado. E se você ama histórias que tocam a alma, já se inscreva no canal, ative o sininho e fique até o final, porque essa história promete transformar a forma como você encara os desafios da vida. Jó era conhecido por sua bondade e retidão, um homem abençoado com riquezas que iam além do material. Seus campos eram vastos e repletos de vida, com rebanhos de ovelhas, bois e camelos que simbolizavam sua prosperidade. Mas mais do que sua riqueza, Jó valorizava sua família. Ele dedicava cada manhã a orações e sacrifícios a Deus, intercedendo por seus filhos e agradecendo pelas bênçãos recebidas. A cada dia, Jó fazia questão de lembrar a si mesmo e a todos ao seu redor que nada na vida era garantido, exceto a fidelidade de Deus. O vilarejo o admirava como um exemplo de humildade, mas ninguém imaginava a tempestade que estava por vir. Enquanto Jó vivia sua vida tranquila e fiel na terra, uma reunião celestial acontecia. Deus, sentado em seu trono majestoso, foi abordado por Satanás, que andava pela terra. Jó é fiel porque tem tudo, disse Satanás com um tom de desafio. Se lhe tirarmos as riquezas e a família, ele te amaldiçoará. Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu que ele fosse testado. Tudo o que ele tem está em suas mãos, disse o Senhor. Mas não toque em sua vida. Com isso, a provação de Jó começou, um teste não apenas de sua fé, mas de sua força e capacidade de resistir ao inexplicável. Jó estava em seus campos quando um servo veio correndo, ofegante, com o rosto coberto de suor. Os sabeus atacaram e levaram todos os bois e jumentos. Mataram os servos com espada. Antes que Jó pudesse reagir, outro mensageiro chegou. Fogo caiu do céu, consumiu as ovelhas e os pastores. E então, mais um. Os caldeus invadiram, roubaram os camelos e mataram os guardas. A sequência de notícias era devastadora. Jó, homem de grande fé, sentiu o peso de sua perda, mas em meio às cinzas murmurou: Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A tragédia atingiu o coração de Jó de forma cruel e impiedosa. Uma violenta tempestade derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos. A notícia foi como um golpe final. Jó e sua esposa, tomados por uma dor que parecia insuportável, foram até o local onde a casa havia desabado. Lá, diante dos escombros, eles se ajoelharam e choraram por horas. Cada lágrima era um grito de desespero. Porque Deus, swingava sua esposa. Mas Jó, mesmo em meio ao sofrimento, respondeu: Que o nome do Senhor seja louvado. Sua fé permanecia inabalável, mas o peso da dor parecia impossível de suportar. Como se a perda de seus bens e filhos não fosse suficiente, Jó foi acometido por uma terrível enfermidade. Úlceras dolorosas cobriam todo o seu corpo, deixando-o debilitado e vulnerável. Sentado em cinzas, ele raspava suas feridas com cacos de cerâmica, tentando encontrar algum alívio. Sua esposa, incapaz de suportar ver o sofrimento de Jó, finalmente desabafou: Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó, mesmo em sua dor, respondeu com calma: Falas como uma tola. Receberemos o bem de Deus e não o mal? Embora sua fé fosse inabalável, o silêncio de Deus e o peso de suas provações o faziam questionar se havia limite para o sofrimento humano.
Os amigos de Jó viajaram de longe para consolá-lo. Quando o viram, mal o reconheceram de tão desfigurado que estava. Por 7 dias e 7 noites, sentaram-se em silêncio ao lado dele, partilhando sua dor. Mas quando falaram, suas palavras trouxeram mais peso do que alívio. Jó, Deus é justo, se sofres tanto, certamente cometeste algum pecado, disse Elifaz. Bildade e Zofar concordaram, insistindo que Jó devia confessar e buscar o perdão divino. Jó, com a voz trêmula, respondeu: Vocês não entendem. Não pequei para merecer isso. Minha consciência está limpa, mas minha alma está em agonia. Tudo o que desejo é entender por que Deus me abandonou. A incompreensão de seus amigos apenas aprofundava a solidão de Jó. Em meio à solidão de sua dor, Jó ergueu sua voz ao céu. Por que, Deus? Por que permites que o justo sofra enquanto os ímpios prosperam? Sou um homem insignificante para merecer tua atenção, mas minha dor é grande demais para carregar sozinho. Se pequei, mostre-me, para que eu possa me arrepender. O silêncio parecia ser sua única resposta. O vento soprava com força e as nuvens escuras no céu refletiam o caos dentro dele. Mesmo assim, Jó continuava a confiar em Deus, desejando profundamente entender o propósito de tudo. Respondeu a Jó: Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Foste tu quem ordenou ao sol nascer ou aos mares se deterem? As palavras de Deus ecoaram como trovões, revelando sua grandeza e poder. Jó, tomado por uma mistura de temor e admiração, reconheceu sua pequenez diante do Criador. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, disse ele com lágrimas nos olhos. Deus não explicou o motivo do sofrimento de Jó, mas revelou que seu propósito era maior do que o homem poderia compreender. Após as provações, Deus restaurou a vida de Jó. Ele recebeu o dobro de tudo o que havia perdido, rebanhos maiores, uma nova família e uma vida longa para desfrutar as bênçãos. Sua fé inabalável tornou-se um testemunho para gerações futuras. Jó viveu o restante de seus dias com um coração grato, sabendo que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus nunca o abandonou. Sua história é um lembrete eterno de que, por mais dolorosa que seja a jornada, há um propósito divino que ultrapassa nosso entendimento. E aí, gostou dessa história? Jó nos ensina que a fé verdadeira não depende de circunstâncias. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal para mais histórias de esperança e superação. Compartilhe este vídeo com quem precisa de uma mensagem transformadora. Nos vemos na próxima história.